Battle speed rotator. Battle speed rotator. Ok, pessoal. Primeiramente, gostaria de glorificar o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoar seu Filho escolhido, o nosso grande irmão Cristo, que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos, pessoal. Glória, glória. Hoje, irmãos e irmãs, vamos falar de Paulo, o chamado pregador dos gentios, né? Vamos descobrir quem são esses gentios para quem Paulo pregava, né? Eram eles não descendentes de Jacó? Ou eram eles descendentes de Jacó que se faziam de gentios por terem sido indoutrinados nas religiões alheias, né? Naquelas coisas que são mundanas, né? Pois muitos irmãos e irmãs me perguntam sobre Paulo, né? E acredito que eles me seguem, mas quando entram em debates com gentios, os gentios costumam sempre puxar Paulo, né? Como um seguro de vida deles, né? Se é que vocês me entendem. E eu me encontrei nessa mesma situação uns dias desses, né? Com um dono de um mercadinho aqui onde moro. Esse gentil, em vez de apenas me vender minha garrafa d'água, me perguntou por que ele não me vê na sinagoga de hipócritas dele, né? Que ele costuma ir, né? Que é uns 50 metros daqui, não é muito longe, né? Só dobrando uma curva aqui, né? Dobrando a esquina, né? Como vocês falam, né? Mas como o Altíssimo Pai falou que não teríamos mais vergonha, né? De quem nós somos, então disse a ele que não me misturo com hipócritas ou gentios que vão para as sinagogas, né? O Altíssimo Pai me proíbe isso. Então, né, para cortar logo a nossa conversa, e não se preocupem, né, porque ele é um descendente de colonista mesmo, né? Ele nem sequer é melânico, né? Então eu perguntei logo, né, para cortar logo essa conversa, eu disse para ele que eu sou israelita, né, eu não me misturo com gentios, eu não vou para sinagogas de hipócritas, né, e perguntei logo dele se Paulo tem autoridade sobre Cristo, né, porque muitos dos nossos irmãos, eles entram em debate com gentios e não sabem como cortar o gentio, né? Eu sei logo de cara o que dizer, né? Eu perguntei logo dele, Paulo tem autoridade sobre Cristo? E ele, claro, disse não, né? E logo em seguida perguntei se Paulo é considerado o salvador de vocês gentios. E ele mais uma vez, né? Ele disse não, pois até os gentios sabem, né? Que o único salvador é Cristo. Então disse logo para ele, vamos terminando por aqui, pois tudo que eu quero é minha água. E eu não tenho que me esclarecer para ti. Então ele me vendeu a água, né, a minha água, e ficou por isso mesmo, né? Mas acredito que esses, né, esses irmãos e irmãs que entram em contato comigo, né, atrás de apoio, né, porque muitos entram em contato comigo pelo o Messenger, me mandam mensagens pessoais, né?
eu acredito, né, que são exatamente esses irmãos e irmãs que entram em um debate com esses tipos de gentios, né, e não conseguem cortar eles, né, no seu debate. Então eu resolvi agora fazer esse vídeo para explicar logo a vocês a verdade, né, a verdade sobre Paulo. Porque o gentio acredita, né, o não descendente de Jacó acredita que Paulo pregava para eles, mas eu estou aqui para dizer para vocês que não. Existe dois tipos de gentios, né? E sempre existiu dois tipos de gentios. E o gentio, o não descendente de Jacó, ele vê a palavra gentio, ouve a palavra gentio, ele já acha que se trata dele, né? Como se a palavra gentio fosse general, fosse uma palavra generalizada para todos na terra, né? Qualquer um na terra. Só que isso está errado. Isso é falta de entendimento. Por que tu fica me ouvindo, né? Eu odeio isso, né? Quando tu tá falando alguma coisa, o Google, ele tá ouvindo, aí ele acha que tu tá perguntando alguma coisa, né? Aí ele abre logo aquele... tu sabe, aquela vozinha, né, que quer explicar as coisas. Eu encontrei isso, tu tá falando disso. Muito chato isso, né? Então, né, para explicar para vocês que Paulo sabia muito bem para quem ele pregava, né, porque, aliás, Paulo era um israelita da tribo de Benjamim, né, então vamos lá. Fiquem comigo, né, vocês já sabem, né, eu tô aqui tentando usar aqui nesse tecladinho que eu tive que comprar para mim, né. Então vamos lá. Primeiramente nós temos, né, nós que temos o entendimento, nós sabemos de quem pertence a palavra de Deus, né? O importante é sempre saber de quem pertence primeiramente a palavra de Deus. Fiquem comigo, tá? Eu tô aqui de novo tentando fazer as coisas certas, né? Para isso temos que ir para Salmos, o livro de Salmos, capítulo 147, verso 19 a 20, né? Porque primeiramente temos que saber de quem pertence a palavra de Deus, né? Quem recebeu a palavra de Deus. Ok? Verso 19 a 20. Eu não vou marcar, porque fica muito chato, eu tenho que largar o tablet, né? Então vamos lá. De quem pertence a palavra, né? Salmo 147, verso 19 a 20. Verso 19, mostra a sua palavra a Jacó, ok? Jacó, a palavra pertence a Jacó, os descendentes de Jacó, as 12 tribos. Jacó teve seu nome mudado para Israel, ok? Jacó, os seus estatutos e seus juízos a Israel. Israel e Jacó é a mesma pessoa, ok? Verso 20, não fez assim a nenhuma outra nação. O Altíssimo Pai não fez isso a nenhuma outra nação, ok? E enquanto a seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor por quê? Porque como a palavra de Deus pertence somente a um povo escolhido, então a herança, o reino de Deus, né, pertence a esse povo, a esse mesmo povo escolhido, que são quem? Os descendentes de Jacó, os descendentes de Jacó, os descendentes de Jacó. E Paulo, sendo um descendente de Jacó, ele não iria saber disso, né? Então vamos estabelecer de quem, né, pertence a palavra de Deus, pois se os gentios, os não descendentes, querem ficar projetando as escrituras para si mesma, então será que podem, né? Será que o não descendente de Jacó pode simplesmente pegar as escrituras que pertencem a Jacó e ficar projetando essas escrituras para eles, né? Será que podem fazer isso, né? Gálatas, capítulo 2, verso 5. Gálatas. Ai. Eu tenho que tomar cuidado.
Gálatas, capítulo 2, verso 5. Calma, né? Gálatas, capítulo 2, verso 5. Vocês sabem, né? Eu vou tentar marcar aqui. Vocês sabem, né? As epistolas de Paulo, né? Paulo escreveu as cartas de Gálatas ou para o povo, né? Os bispos da cidade de Gálatas, né? Eu acho que Gálatas foi uma cidade, né? Então vamos lá. O que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 5? Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho, pessoal, permanecesse entre vós. O entendimento da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, tem que permanecer entre vós, convosco, conosco, né? Com as 12 tribos, com os descendentes de Jacó. Ok? Lembre-se, Paulo escreveu isso, né? Então Paulo tem sim um entendimento de que a palavra de Deus pertence somente a um certo povo. E, né? E aonde mais nós vimos isso, pessoal? De manter o conhecimento entre nosso povo. E aí, irmãos? Onde? Com Cristo, pessoal. Nosso grande irmão e Salvador. Ele nos ensinava a manter o conhecimento entre nosso povo. Mateus capítulo 13, verso 9 a 11. Mateus capítulo 13, verso 9 a 11. Ok. Mateus capítulo 13, verso 9 a 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. E acercando-se dele os discípulos acercando-se de quem? De Cristo, né? Mateus, né? Andava com Cristo. Disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Irmão, Cristo, por que o Senhor sempre fala em parábolas? Por que o Senhor sempre fala assim codificado, né? Como que você pode falar também, né? Por que o Senhor fala assim... não tá me vindo outra coisa, né? Assim, passivamente, né? Codificado, né? Não tá me vindo outra coisa. Verso 11, ele respondendo disse-lhes, então Cristo respondeu, porque a vós, né? Convosco, entre nós, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. A eles não lhe és dado. Quem são eles, pessoal? Quem são eles? Os não descendentes de Jacó, né? Os não descendentes de Jacó. Então vocês perceberam quando estamos ensinando para nosso povo, negros e nativos, a gente costuma usar a frase também, né? Que quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja, né? É até uma frase que eu também estou usando bastante. Por que vocês acham que a gente usa essa frase? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Porque isso já é um código entre nós, pessoal. Vocês estão entendendo? Entre as 12 tribos, isso já é um código. É como se a gente estivesse confirmando um ao outro que a gente está se entendendo. Vocês entendem isso? Ok? Quando a gente está confirmando um ao outro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Tá ouvindo, irmão? Vocês estão entendendo, né? Ó, de novo, abriu aqui. Google fica sempre me ouvindo.
né? Então isso é um código entre nós, né? Mas agora, né, precisamos saber também um pouquinho quem foi o Paulo, né? Quem foi Paulo, né? Atos, capítulo 21, verso 37 a 40. Rapidinho aqui, eu vou ter que pegar a escritura. Atos, capítulo 21, verso 37 a 40. Apertei errado. Verso 37 a 40. Ok? Vamos conhecer um pouquinho o próprio Paulo. Ok? Verso 37. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, né, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Aí, verso 38, os soldados lá, né, perguntaram depois para Paulo, né, não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Verso 39, mas aí Paulo respondeu, né, na verdade que sou um homem judeu, ok? Paulo sabia quem ele era, né? Ele sabia que ele era um israelita da tribo de Benjamim, que ele era um judeu, né? Lembre-se, os judeus são a tribo de Judá, Benjamim e os levitas, né? Cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Agora vamos descobrir para quem Paulo foi depois falar, né? Porque o verso 40, vocês vão perceber, verso 40. E havendo-lhe permitido, né? Então permitiram a Paulo para que ele pudesse falar com o povo, né? Que povo, né? Vamos ver. Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, quando estava todo mundo já, né? Prestando atenção, né, no caso, falou-lhes em língua hebraica. Pessoal, língua hebraica. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Por quê? Porque o povo daquele reinado, né, do reinado grego, romano, no mesmo tempo em que vivia Cristo, Paulo, essas pessoas, né, eles falavam grego. Por que então Paulo mudou a língua dele para hebraico? Novamente, lembra-se, né? Gálatas capítulo 2, verso 5, né? Mateus capítulo 13, verso 9 a 11, né? O entendimento tem que ficar entre o nosso povo. Então Paulo falou em hebraico para o povo dele. Aqueles que têm ouvido, ouçam, né? Aqueles que podem entender, entendam, né? Então aqui Paulo confessa ser um judeu e fala com seu povo em hebraico, né? Por isso, deixa eu ver aqui, porque eu anotei as coisas aqui para mim, tá bom, pessoal? Fica mais fácil para mim. Por isso eu puxei a escritura de Gálatas para que vocês entendam que nosso povo tem que manter um entendimento entre nós, né? E como vocês podem ver, Paulo entendia isso. O Paulo entendia isso, né? Mas aqui vamos um pouquinho mais em detalhes e vamos para o livro de Romanos, capítulo 11, verso 1. O livro de Romanos, vocês sabem, né? Até agora eu só puxei livros que Paulo escreveu. 11, verso 1. Porque agora eu preciso esclarecer uma coisa aqui para vocês, né?
esclarecer mais quem era Paulo, né? Porque para que esses gentios não descendentes de Jacó não fiquem pensando por si que Paulo não sabia quem ele era, né? Porque tem muitos desses gentios, né, dos não descendentes de Jacó, muitos deles pregam que Paulo foi um romano, né? Que ele foi um caucasoide, né? Um grego romano, só que ele não foi, ok? Romanos capítulo 11, verso 1, digo, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Desculpa aí. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo é da tribo de Benjamim, ok? Então aqui Paulo entra em detalhes e nos diz que é da descendência de Benjamim e que o Altíssimo Pai não rejeitou seus escolhidos. Pois isso é muito importante, pois tem uns por aí que pregam que Deus rejeitou as 12 tribos, né? Já até ouvi alguns dizerem que as 12 tribos morreram e não existem mais. Tem uns malucos aí que pregam isso. E aqueles que eu ouvi mais pregar que as 12 tribos morreram e não existem mais, são assim, no caso quando eu morava lá na Suíça, né? Lá na Europa tem muitos muçulmanos, né? Então os muçulmanos costumam pregar isso, vocês sabiam? Eu não sei se aqueles de vocês que conhecem algum muçulmano, eu não sei se tu também pode comprovar isso, mas eu ouvi isso de muitos muçulmanos lá na Europa. Toda vez que eu tinha um debatezinho com um muçulmano, eu puxava as escrituras, as 12 tribos morreram, eles rejeitaram Deus, né? Não é assim, é assim que eles pregam, né? Eles rejeitaram Deus, aí Deus rejeitou eles agora. Não, o mundo agora é nosso, né? Não, o nosso povo nunca foi rejeitado. O nosso povo está passando por uma cárcere, né? Nós estamos sendo, como se diz? O Altíssimo Pai está nos dando uma lição, né? Pelo fato dos nossos antepassados terem quebrado os mandamentos, né? Então vamos agora para o livro de Atos, capítulo 18. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 18. Um momento. Verso 4 a 6. Ok. Eu estava de olho aqui no que eu escrevi. Fiquem comigo, pessoal. Ok. O livro de Atos, capítulo 18, verso 4 a 6. Vamos lá. E todos os sábados, sábado, disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Primeiramente, todos os sábados e não domingo, né? Paulo estava na sinagoga e tentava, né? Ele pregava para judeus e gregos. Agora está aí a palavra grego. Quem vocês acham que são esses gregos, né? Que entravam numa sinagoga cheia de judeus? Quem poderiam ser esses gregos, né? Calma, verso 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, né? Tira essa palavra Jesus, né? Esse nome não existe no hebraico. Que Cristo, né? Que Cristo era o Salvador. Verso 6. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Os gentios.
ok? O que eu anotei aqui, né? Nas sinagogas, todos os sábados e não domingo. Isso já é muito importante, pois o não descendente de Jacó gosta de ir para a igreja nos domingos, certo? Mas nessa sinagoga tinha quem mesmo? Os judeus e gregos. Os gregos sendo descendentes de Jacó, que ainda estavam sendo circuncisados, né? Lembre-se, eu carrego sobre mim, né, a nacionalidade brasileira dada a mim pelos colonistas. Mas eu, sendo circuncisado, sei que sou, na verdade, um israelita da tribo de Axé, ok, pessoal? Mas agora vamos descobrir quem são esses gentios que Paulo tinha partido para batizar, né? Então, aqui nesse caso, deixa eu só explicar rapidinho, né, que, né, mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, né? Porque muito desses gregos, por que Paulo escreveu judeus e gregos? Porque esses gregos eram descendentes, né, de Jacó, mas que estavam incircuncisados, né? A palavra circuncisado também se refere a ter o conhecimento da palavra, né? A verdade do evangelho, né? O que a gente prega. Isso é ser circuncisado do coração, hein? Vocês estão entendendo? Então é ter o conhecimento. Então esses gregos, por isso que Paulo usa a palavra grego, são descendentes de Jacó, mas que viviam como gentios, ok? Eles viviam como gentios. Mas como muitos deles rejeitaram, né? Então, vamos agora para o livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3, né? Ok, vamos lá. Né? Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Deixa eu dar uma olhada que eu anotei aqui para mim. Quando... Ok, vamos lá. Agora, Paulo vai descrever os gentios, ok? Os gentios que ele pregava, ok? Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ok? Verso 2, né? O nosso... A Google de novo aqui. Fique comigo aqui, pessoal. É muito chato. Olha, eu não sei como desligar isso. Ok? Vamos lá. Né? E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ok? Em verso 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, ok? Noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Então os gentios, para quem Paulo pregava, eram gentios que andavam pelos cursos do mundo, mas que eram filhos da desobediência, ok? Que o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Os filhos de quem? De Jacó. De Jacó. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, os filhos da ira, né? A ira de quem? A ira de Deus. Quando a gente deixa de manter os mandamentos do nosso Altíssimo Pai, a gente fica seguindo esse mundo, né? Seguindo a nossa carne, a nossa própria vontade, a gente se torna filhos da ira do Altíssimo Pai, ok? É o que nós estamos passando nesse momento. Agora, pular para o verso 11 a 12. Um momento.
pulando por verso 11 a 12. Efésios capítulo 2, verso 11 a 12. Portanto, verso 11, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, ok? Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, ok? Como que um gentio pode deixar de ser gentio? Ok? Chamados de incircuncisão, não tinha o entendimento da palavra. Andava pela carne, andava pelas vontades do mundo, né? Pela vontade da carne, e chamam circuncisão feita pela mão dos homens, pelas ideologias falsas dessas igrejas. Vocês estão entendendo? O nosso povo, os descendentes de Jacó, se fazem de gentio por quê? Porque eles são circuncisados por quem? Pelas igrejas, né? O falso cristianismo de hoje. Por ele acreditar, pelo nosso povo negro e nativo acreditarem que Cristo é um caucasiano. Vocês estão entendendo? Verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Como que alguém, um gentio não descendente de Jacó, pode estar separado da comunidade de Israel se ele nem sequer é descendente de Jacó, pessoal? E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok, pessoal? Então, peraí, deixa eu ver aqui, né? Como um não descendente pode se separar da comunidade de Israel se ele não é descendente de Jacó? Não tem como, certo? Os gentios para que Paulo pregava foram os descendentes de Jacó, pessoal, que através do curso desse mundo ficaram separados da nossa comunidade e do nosso entendimento. Aqui, ó. Agora, para isso, eu fiz aqui uma tabelazinha para vocês, um momento. Aqui, pessoal, ok? Tá aqui. Eu fiz isso para vocês. O gentio A, vocês estão vendo? Descendentes de Jacó, negros e nativos, colonizados, descendentes de escravos. Idólatras das coisas mundanas, lembra-se você, né? O nosso povo estava perdido, seguindo, né, as vontades carnais, né, indoctrinado nas ideologias mundanas, religiões, política, capitalismo, etc., né, e ciência moderna, né, e acreditam que essa aberração é o Salvador, ok? Mas tem uma diferença. Esses daqui que são descendentes de Jacó, eles podem ser reintroduzidos à família pelo evangelho da verdade. Precisam manter os mandamentos. É para esses que Paulo pregava. Ele não pregava para esses de baixo, gentios, não descendentes de Jacó, né? Caucasiano, os edomitas, Esaú, asiáticos, os moabitas, árabes, ismaelitas, ou africanos, né? Descendente de Cão, Quemete, egípcios, os etíopes, etc., né? Esses daí sempre serão gentios por descendência sanguínea. Então, como é que alguém, né, pode ser separado, né, como estava escrito em Efésios capítulo 2, verso 11, né, como um não descendente pode se separar da comunidade de Israel se ele não é descendente de Jacó? Como que ele pode, né? Porque não está falando desses gentios, o B aqui, vocês estão vendo, né? Está falando do A, os descendentes de Jacó que se fazem de gentios, porque acreditam
nas ideologias falsas, né? Eles viraram mundano, né? Eu espero que eu esteja falando isso certo, né? Eles estão tão apegados a esse mundo que eles esqueceram quem eles são, ok? O gentio de cima, o de baixo, sempre serão gentios por descendência sanguínea, né? E precisam ser julgados, né? Lucas 21, capítulo 21, verso 24 e Obadias, capítulo 1, 15. Esses de baixo, os gentios B, esses precisam ser julgados, ok? O gentio A pode ser salvo se ele aceitar a nossa pregação, né? A verdade do nosso evangelho, né? Que tem que ficar entre nós, né? E se eles começarem a manter os mandamentos. Vocês estão entendendo? Essas são as diferenças. Então, Paulo pregava para o A, para o gentil A, o de cima. O que é mundano, não para o B. Ok, pessoal? Então, eu vou terminando por aqui, né? Pois aqueles entre vocês que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, já entenderam o que eu quis dizer com isso. Ok, pessoal? Então, mantenham os mandamentos e fiquem com Deus. I do love movies because it takes your mind off reality, which has been just terrible lately. Now, something is happening on the planet. Do you feel it? The hurricanes and the snow and we've had everything, all these natural disasters. According to satellite images, the fires, tourists and locals rushed to Tabuk to see a phenomenon using weather-related operations. The maximum wind gusts reached 40 meters per second. Stormy squalls in some cities caused flooding. The hurricane also kept East Frisia heavy rains. The level in the Mashadu River, which is a tributary of the Amazon, rose by 7 meters. The snow and we've had everything, all these natural disasters, earthquakes,